Olá, produtor e produtora rural, mais um dia de Amancast por aqui. Nós estamos muito felizes com a nossa convidada de hoje, que é a nossa Luísa Nogueira, jornalista, cafeicultora, influenciadora do agro. É muita coisa para uma mulher só. Eu estou muito feliz de ter você aqui, seja muito bem-vinda e vamos aí bater um papo super gostoso sobre comunicação. Ok, Leila, eu que estou feliz de estar aqui com você hoje, essa oportunidade incrível da gente compartilhar conhecimento, dividir histórias e falar com as mulheres da cafeicultura. É isso mesmo, eu fico muito lisonjeada, né, porque quando eu comecei foi com você e eu jamais imaginei estar aqui nessa mesa entrevistando você, é um prazer, uma honra muito grande. E nós começamos, assim, eu comecei no jornalismo, né, e eu, assim, nessa trajetória toda, eu percebo também a sua paixão, né, que é o jornalismo e a cafeicultura. Então eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre essa união, como que você conseguiu lidar com tudo isso? Primeiro, eu quero só reforçar que eu estou muito feliz de estar aqui com você, né? Eu acho que a grande diferença de quem é apaixonado por café é realmente essa conexão e essa oportunidade de a gente estar juntas, né? Eu nasci debaixo do pé de café, né? Lá na fazenda, os meus pais receberam a propriedade, então vem sendo passada de geração em geração. E eu sou apaixonada por aquele ambiente. Então eu falo que Deus uniu minhas duas paixões, que é a comunicação com o agronegócio. Eu fui entender isso, né, logo depois que eu me formei em jornalismo, quando eu tive um impasse na minha carreira profissional, né? O que eu vou fazer, onde que eu quero chegar e como eu quero chegar. E eu não queria focar no hard news, eu ficava muito chateada quando eu via notícias de morte, que envolvia criança, de roubo. Eu falava, gente, será que a vida é isso, né? Essa construção da gente ter que o tempo todo lidar com notícias que nos deixam triste, até que eu tenho a oportunidade de assumir um programa voltado para o agronegócio e ali eu começo a entender e aí me identificar enquanto profissional. E aí eu vou atrás de estudar e buscar muito conhecimento, porque eu acho que a única forma que a gente tem de transformar é por essa busca incessante por conhecimento. E aí é onde eu faço técnico em cafeicultura à distância, onde eu vou fazer curso de degustação, onde eu vou participar de fórum, de eventos, para que eu tenha exatamente a familiaridade com o assunto. Paralelo a isso, né, eu recebo um convite também para ir trabalhar na fazenda com os meus pais. Ali também eu consegui entender todas as dificuldades dessa indústria a céu aberto, que de fato é um desafio constante. E a minha linguagem passa a ser a linguagem de produtora, né? Aquilo que eu vivencio são as dúvidas que eu quero tirar com as empresas, com os especialistas, e aquele diálogo começa a ser um facilitador. Então, eu passei a me posicionar nesse sentido e a ganhar essa confiança, tanto das empresas quanto do setor, mas principalmente dos produtores rurais, porque eles tinham as mesmas dúvidas que eu. E a partir daí vem essa revolução, né, de redes sociais, de comunicar o agro de uma maneira diferente, de uma realidade, né, a verdadeira realidade do produtor. E a gente percebe aí um crescimento, um envolvimento de empresas, como você falou, de especialistas, de influenciadores, né, trazendo esse agro mais para próximo do consumidor, né, desse público. E como que você vê? Eu quero voltar um pouquinho, porque quando a gente fala de rede social, eu me formei e fui trabalhar em televisão. E, na verdade, eu pouco fazia rede social, né? Era uma coisa que, inclusive, eu gosto de falar e ressaltar isso, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade em falar como que eu vou gravar, como que eu vou postar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou contar, né? Mas o que que aconteceu na minha trajetória? Ao receber vários convites de outras emissoras e montar a nossa própria empresa, que é hoje a Plata Digital, justamente no momento em que o meu marido entendeu a importância da rede social e leva para um diretor de uma emissora e fala, vamos montar um departamento aqui onde a gente pode trabalhar o digital, onde a gente pode trabalhar a internet, e a gente recebeu um não naquele momento, foi quando a gente inicia o nosso projeto paralelo à emissora de televisão. E ali eu vi a necessidade de começar a construir uma Luísa no mundo digital. Eu falo que foi muito desafiador,
Porque a gente que possui a formação na área de comunicação, a gente é muito moldado, né? O jeito de falar, a forma de vestir, o como a gente vai se comunicar. E a gente quebrando esses paradigmas foi e continua sendo algo muito desafiador no meu dia a dia para o que eu faço e para onde eu quero chegar. Mas as redes sociais, elas chegam na minha vida de uma maneira muito forte exatamente na pandemia. Por quê, Keila? Porque eu já estava fazendo um trabalho de comunicação para o setor há mais tempo. E o agronegócio sempre foi um setor que se comunicava muito em eventos. Então a gente vê e ainda acompanha hoje a quantidade, o número de eventos, de dia de campo, de feiras agropecuárias, enfim, palestras e tudo mais. E eles se viram o quê? De mãos atadas. Opa, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou falar com o meu produtor rural agora se eu não posso estar no face-to-face com eles? E aí que eu comecei a receber muitos convites para se comunicar ainda mais com esse público. E aí que realmente começa a grande virada na minha carreira profissional, onde eu começo a utilizar de fato as redes sociais de forma mais incisiva, a entender o poder dessas mídias sociais e o quanto ela pôde, nesse período, capilarizar a informação e fazer com que esses produtores tivessem acesso. E ali a gente começa essa busca incessante por produção de conteúdo que não se para mais, que hoje eu falo que é uma grande loucura, um quebra-cabeça todo desmontado que a gente fica o tempo todo tentando montar. Porque a gente fala hoje de Instagram, de TikTok, de YouTube, de LinkedIn, de outras plataformas que vêm chegando e a gente não pode parar de produzir esse conteúdo, né? Basta a gente olhar para Minas Sul hoje e ver a transformação que esse setor de comunicação ganhou. Hoje tem você como jornalista, tem Benetton, tem Renan, tem outras meninas que eu ainda nem conheço de pertinho tanto o trabalho delas, mas que estão o quê? O tempo todo produzindo conteúdo para quê? Para levar informação para esse público. Por quê? Existe hoje uma demanda de negócios, né? Toda tomada de decisão, quando eu vou comprar alguma coisa, né, seja para minha casa, seja para o meu negócio, eu passo por um princípio de pesquisa. Eu parto desse princípio. Então eu vou pesquisar. E eu vou pesquisar onde isso? Né? Eu vou buscar informação onde? Então já dizem que mais de 85% das tomadas de decisão das pessoas passam por uma busca no Google. Ou você vai entrar no YouTube, ou você vai entrar no Instagram, ou você vai entrar em alguma plataforma digital para poder buscar esse conhecimento. E dificilmente você vai buscar na televisão, a não ser que essa televisão compartilhe isso com as mídias sociais, que é o 360 que a gente vê hoje tão bem feito também, porque toda a comunicação ela tem a sua importância, sem dúvida alguma, seja ela rádio, televisão ou as plataformas digitais. Nossa, misturei um monte de assunto, mas vamos. Mas tá gostoso, tá muito bom. Mas nessa mistura de assunto, a gente percebe, então, nesse 360, né, nessa busca, uma busca muito grande pela sustentabilidade. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, quando a gente fala de produção de café. Né? Como que eu vou comunicar que o meu café é um café sustentável? Né? Porque hoje está sendo uma das exigências também de exportar um café que seja sustentável, que tenha essa rastreabilidade, essa história. Então eu preciso comunicar isso. E o produtor está entendendo que ele precisa também comunicar, né? Então o agro chegou até aí, chegou até essa sustentabilidade que precisa ser passada, porque o nosso agronegócio, ele está crescendo, mas ele está crescendo com um poder muito grande. As pessoas não estão sabendo disso. Então, acho que a gente pode dividir essa pergunta em dois pontos, né? Até eu chegar na sustentabilidade, hoje a gente vive um grande desafio na comunicação do nosso setor, né? Onde quando a gente fala de comunicação para o agronegócio, principalmente num Brasil onde se tem uma diversidade muito grande, o que acontece? Eu tenho muitas instituições, muitas organizações, eu tenho um setor público e um privado que não conversam e com isso a nossa comunicação ela fica dispersa. A gente precisa unificar discurso, precisa ter um entendimento único que precisa primeiro partir do nosso setor, entre setor público e privado. Por quê? Porque não é só o setor privado que vai levar a comunicação. Olha aqui, a gente passa o dia hoje fazendo comunicação, eu faço comunicação, mas se o setor público chegar à frente e falar que nós desmatamos, que nós fazemos algo que não está de acordo com o que a sociedade
sociedade ou que as tendências de organizações estão exigindo, de que adianta tudo que eu estou construindo desse lado de cá? Então, a gente precisa unificar esse diálogo e, para isso, a gente precisa ter uma governança estruturada. Se o nosso país não estruturar uma governança para que a gente tenha uma comunicação com efetividade, a gente vai sempre ser um setor que ninguém sabe o que é o certo ou o que é o errado. O que é o mais importante, assim, para mim? Eu acredito muito que as pessoas precisam ter consciência de onde que sai esse alimento. Por isso essa busca por sustentabilidade é muito grande, mas é muito mais do que isso. É por questões de fome, por desmatamento e outras ações que nós vamos chegar. Mas se a gente não der à população a consciência de que para se alimentar, que para sobreviver, nós precisamos de ter o agronegócio e que esse é um setor que a gente pode sentir orgulho dele, né? Porque existem produtores que trabalham insanamente para poder colocar essa comida na mesa do consumidor. E quando eu falo que existe produtor que trabalha insanamente, é porque a gente não pode olhar para esse setor entendendo que é só grandes produtores, mas a gente fala de um Brasil com mais de 80% de pequenos produtores. Só que a imagem que a gente tem, olha só como é que a gente volta na comunicação, a imagem que a gente tem é daquilo que era passado nas novelas, era daqueles grandes casarões, né, onde existiam os fazendeiros, as senzalas e toda essa história. Sim. Então a gente vive de uma certa forma no nosso país com um certo preconceito estruturado, como Sim. em outras questões a gente também vivencia isso. Então, enquanto a gente não quebrar isso e mostrar de fato para a sociedade que existe um trabalho feito em conjunto e que existe uma paixão, eu acho que o produtor rural ele é muito apaixonado pelo que Sim. faz, porque os desafios são muito grandes. Então, assim, é muito mais fácil você desistir do que você continuar. Você pega uma semente, você planta na terra, você não sabe se ela vai nascer ou não. Nós estamos aproximadamente mais de 120, 100 ou 100 e poucos dias sem chuva. Exatamente. Entendeu? E o produtor está esperando ansiosamente, com esperança, para plantar. E nós estamos preocupados se a florada do café vai vingar. Então, assim, é claro que existem muitas questões e as pessoas não vão entender essas questões se elas não colocarem o pé lá na roça, entender exatamente qual que é o trabalho. E aí, quando a gente entra no assunto de sustentabilidade, hoje o nosso país é o mais preparado em quesito mundial a mostrar a sustentabilidade do nosso agronegócio. E aí sim começa por um trabalho público extremamente importante e eficiente, que é o nosso Código Ambiental, que hoje é o mais rigoroso do mundo, sim. Então a gente já parte de um princípio que nós estamos prontos nesse sentido. E quando a gente olha para a nossa produção, quem quer colocar mais defensivo, quem quer gastar mais, sabe? Quem quer destruir o ambiente, sendo que a gente precisa dele para poder plantar. Então, na verdade, existe uma busca constante para que a gente proteja esse meio ambiente, para que a gente produza cada vez mais, porque afinal de contas a tarefa nossa ela é árdua. A gente tem que abastecer em até 2050 bilhões de pessoas. E qual é o país capacitado a isso? Brasil. Só que aí, quando a gente olha para esse universo de novo, existem questões geopolíticas que nos atrapalham. Porque quem quer ver o Brasil em primeiro lugar? Ninguém. Então a gente já começa tendo vários entraves, que aí entram em outras discussões e searas que a gente não consegue chegar porque somos mero mortais, mas estamos batalhando para isso. Eu falo que todos os dias que eu saio de casa para fazer o meu trabalho com a paixão que eu tenho, eu tento articular ações, conectar pessoas, estar ligada a esse ambiente que eu sou apaixonada para que a gente possa transformar. E não existe outra maneira de transformar do que a busca por conhecimento. Quando você vai buscando conhecimento, você dialoga melhor, você compartilha melhor o seu conhecimento, você passa com mais detalhe aquilo que você busca e quer fazer no seu dia a dia. Não sei se eu respondi. Eu acho que você respondeu sim, respondeu. Acho que você deixou muito claro que sim, nós trabalhamos
com sustentabilidade. O nosso maior desafio é comunicar essa sustentabilidade. Exato. Né? É passar para frente tudo isso. E o produtor, ele sente, né? Principalmente o pequeno produtor que está aí tentando chegar à frente também, tentando avançar, tentando levar o produto dele, que, como você disse, é o maior, né, dentro do setor. O pequeno produtor se destaca como o maior produtor, né? Assim, ele trabalha demais, 80%, né? Tá ali, tá tentando, tá trabalhando, mas ele não é visto, né? Então, assim, eu percebo que a comunicação, ela vem para exatamente destacar aquilo que não é visto pelo mundo todo, né? E assim, quando a gente olha para a comunicação hoje, a gente tem que olhar para o mundo como um todo. Quando a gente fala comunicar, a gente fala comunicar internamente com, né, as pessoas que trabalham conosco, né, comunicar externamente. Levar da porteira para fora, levar a informação. Né, e trazer também. E tudo isso requer detalhe, requer cuidado. Então eu acho que existe uma coisa na vida que a gente tem que olhar sempre, é fazer com paixão. Né? Eu acho que eu brinco que a gente tem que ter os 4 P's, né? Que é o P da paixão, o P da perspectiva, o P do propósito e o P da prosperidade, né? Porque quando você tem paixão, você tem perspectiva, você busca, você persiste naquilo, ou seja, você treina para você ter resultado. E a comunicação, ela é esse elo difícil, porque muitas vezes não é claro. Gente, quando a gente olha para as redes sociais hoje, e eu te mando um áudio por WhatsApp, o mundo está tão rápido, numa velocidade tão rápida, que o que a gente faz? A gente acelera. E aí você não vê o tom de voz da pessoa. Muitas vezes você acha que aquela pessoa está brava, ou que aquela pessoa não está no melhor momento dela, e talvez se você voltar o áudio para o normal, você vai ver que o tom é o tom da pessoa. Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a entender essa diversidade de canais de comunicação que a gente tem e começar a fazer ação efetiva. Porque a rede social e o celular, ele não vai salvar ninguém, não vai colocar nenhuma empresa no pódio. O que faz todas essas ações terem diferença é exatamente as estratégias que a gente coloca nelas, né? Então é o porquê das coisas. E tudo isso só vai fazer sentido se a gente tiver um propósito único, né, de transformar essa cadeia. Então eu acho que a comunicação ela é muito abrangente, mas a gente precisa trabalhar diversos formatos para conseguir atingir aquilo que a gente quer. E o produtor rural, ele também precisa utilizar dessas ferramentas. Ele também precisa querer mostrar o negócio dele, porque quando ele passa a entender que, opa, peraí, eu tenho uma empresa, seja ela de pequeno ou de médio porte, e que parte do meu tempo precisa ser gasto para comunicar o que eu faço, a gente vai conseguir fazer com que muito mais pessoas estejam comunicando sobre o agronegócio, sobre o nosso setor. Então, é preciso fazer com que a cadeia inteira trabalhe. Quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho da Colômbia, quando eles se posicionam enquanto o melhor café do mundo, é muito interessante, porque eles têm uma organização com uma governança, essa mesma governança desce para as outras equipes estratégicas que têm o mesmo diálogo da parte de cima e que eles vão tendo delegados que vão levando essas informações para os produtores, para que todos construam um único diálogo. É mais fácil, nós estamos falando de um país muito menor quando a gente olha para o cenário do nosso país e do tamanho que nós somos. Mas a gente precisa, de uma certa forma, nos organizar. Eu acho que a comunicação hoje falta-se um pouco de organização, tanto do nosso setor público quanto do nosso setor privado. As pessoas precisam deixar o ego de lado, a vaidade de lado e realmente se unir para o propósito. Eu falo que na vida a gente pode ter objetivos diferentes. Eu tenho um, você tem outro, o fulano tem outro, mas o propósito tem que ser o mesmo. Porque aí todo mundo vai trabalhar pelos seus objetivos diferentes, mas com um único propósito. Aí você consegue ter união. Agora, senão, você vai ter uma força para cá e outra força para lá, né?
É verdade. Nossa, que aula, né? Eu gostaria de, assim, de estender o nosso assunto para mais tempo. Gostaria de falar muito mais, mas nosso tempo é curtinho. Nossa, eu achei que a gente fosse falar de mão de obra, desafio de mão que de obra. delícia! Futuro da cafeicultura. Não, mas a última pergunta. Vamos depois outro episódio. Vamos, vai ter que ter outro episódio, que é muito assunto aí. Mas a última pergunta que eu quero te fazer. Eu quero saber de você, para onde você, como que você olha o futuro da comunicação dentro do agronegócio? Eu acho que a gente tem um caminho brilhante a ser percorrido, com muitas oportunidades, né? Principalmente para quem busca um trabalho sério, eficiente, com propósito. Eu entendo que quando a gente vai ganhando voz, porque hoje a gente tem ganhado muita voz com essa oportunidade de ferramenta que é a rede social, mais pessoas vão entendendo do nosso negócio e mais oportunidade a gente vai tendo. Quanto mais a gente é vitrine, se destaca, mais pedrada a gente leva também, então o que é normal. O que a gente tem que buscar é fazer com que, de fato, essa comunicação se estenda cada vez mais, porque isso é importante, principalmente quando a gente olha para o mercado internacional, levar a informação correta, mostrar os nossos dados. Existe um trabalho aí de pesquisa em Embrapa Ciência sendo feita no Brasil, que a gente precisa se comunicar de forma eficiente, porque isso vai nos colocar em um outro patamar, né, em termos de agronegócio. Na última entrevista que eu tive com a presidente, com o pessoal da Embrapa, eles estavam falando exatamente isso, como que eles estão compilando esses dados. A gente tem Procafé, que em Varginha, assim, a gente tem na pesquisa, que quando a gente conseguir de fato compilar esses dados para mostrar a eficiência que a gente tem, isso passa pela comunicação, não existe outro jeito, né? A gente vai conseguir ser cada vez mais eficiente. Precisamos estruturar essa governança, acho que nós estamos nesse caminho, nesse momento, as instituições estão buscando isso. Não existe hoje uma forma de trabalhar se não for em modelos de negócios abertos, com parcerias, com oportunidades de geração de negócios para todos que estão envolvidos dentro da cadeia e sempre com foco no produtor rural, porque sem o produtor rural, a indústria não acontece, a cooperativa não acontece, o setor não acontece. Então, quando agora a gente passa a olhar para ele com mais carinho, eu acho que a gente começa uma nova etapa de construção e eu vejo isso com um futuro muito promissor. Nossa, eu fico muito feliz com isso, porque o agronegócio merece, né? Merece esse avanço, merece essa positividade, merece pessoas como você para comunicar o nosso agro. Ah, obrigada. Eu te agradeço muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui, de estar dividindo informação, passar conhecimento. Não sei se eu fui muito abrangente, mas... Foi maravilhosa. Eu te agradeço a disponibilidade, tá? Esse tempo foi curtinho, mas muito promissor. Já quero voltar, tá? Não, você vai voltar, com certeza. Tem muito assunto aí pra nós. Chama a Ucha, Marisa, vamos fazer uma roda. Vamos sim, boa ideia. Obrigada. Eu agradeço você que nos acompanhou e siga nossas redes sociais, fique por dentro de assuntos relevantes do agronegócio. O ciclo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O ciclo para nós é muito bom.